Esse é talvez o mais importante vídeo do canal até agora. Nós vamos falar sobre o futuro vice de Flávio Bolsonaro e Lula. Então fica até o final desse vídeo, porque o que você vai assistir aqui, você não vai ver em outro lugar. Quem sou eu? Stefan, especialista em campanhas políticas. Muita gente acha que o vice é só um estandarte, é só um artigo ali de exposição. Mas na eleição presidencial, não é não. É importante que o vice ele tenha uma qualidade, uma certa qualidade. E nesse caso, vamos analisar dois possíveis vices candidatos na chapa de Flávio e Lula, a considerar primeiro por Geraldo Alckmin. Vocês devem estar acompanhando que Geraldo Alckmin e o PSB vêm fazendo aí uma tentativa de renovar o casamento entre o Lula e Biden da Silva. A coisa meio que tá estranha, porque Lula sabe que a repetição de uma candidatura, no caso de um vice, é algo que deixa meio que o PT isolado. Mas, em contrapartida, o PSB, aliado histórico do PT, sabe que a manutenção de Geraldo Alckmin é importante e preponderante para a sobrevida do partido, porque pode realmente virar um partido nanico depois dessas eleições. O que se considera aqui? Primeiro, Geraldo Alckmin foi inúmeras vezes governador do estado de São Paulo. É o maior colégio eleitoral, portanto, ter um candidato a vice que foi tantas vezes governador, o PT não vai conseguir arranjar da noite para o dia. Essa lógica faz sentido para você, correto? Mas o que está pesando é que o PT está na procura de um partido que seja meio que de centro. E esse partido de centro, no caso, é o PSD de Kassab, que tem Eduardo Leite, que tem Ratinho Júnior e o recém-chegado Caiado. Bom, o que a gente tira daí? Se Lula abrir mão de Geraldo Alckmin, ele perderá aí neste momento o quê? Um grande apoio no maior colegiado eleitoral do Brasil, que é São Paulo. Portanto, será que ele vai correr o risco? Será que ele vai tentar fragmentar o Sul com a candidatura de vice de Eduardo Leite? Ou mesmo Ratinho? Quem sabe? Ou ele vai continuar pela manutenção? Certo é que Geraldo Alckmin não é o mesmo Geraldo Alckmin de antes. Geraldo Alckmin é um político agora em final de carreira. Foi governador, mas teve aí a sua, digamos assim, o seu estrelato quando era oposição ao PT. Por alguma conveniência, por algo que aconteceu, uma nuvem que passou no céu, ele acabou virando aí um apoiador ferrenho de Lula, vai em todos os eventos de Lula, assim, meio absurdo o que Geraldo faz, até por conta da biografia dele, que ele rasgou, claro, quando virou candidato a vice de Lula. Bom, Geraldo Alckmin é uma peça necessária para o PT, porque caso eles dispensem Geraldo Alckmin ou apoiem a candidatura ao governo do estado em São Paulo pelo PSB e Geraldo Alckmin, eles teriam outros problemas, onde que eles iriam alocar Haddad, onde eles iriam alocar diversos outros quadros que eles se comprometeram em deixar no quadro do PT. É por isso que eu falo que o PT não tem substituto para Lula, o PT não tem um quadro que se renovou, não oxigenou o partido, portanto tem aquelas mesmas pessoas, Gleisi Hoffmann, Haddad, Rui Costa, toda essa corja aí, e o máximo que eles têm de substituto não vem do PT, vem do quadro do PSOL como Boulos. Se a gente sai do vice de Lula e passamos para o vice de Flávio, que é o que importa, o próximo presidente da República, nós estamos aqui agora encontrando o político que eu arrisco dizer o mais provável vice de Flávio Bolsonaro, que é Romeu Zema, governador do estado de Minas Gerais, excelente, ótimo trânsito, principalmente com a política do centro, e está numa região, talvez a mais importante das últimas eleições presidenciais, que é Minas Gerais. Minas Gerais faz divisa com a Bahia, exatamente naquele ponto onde Bolsonaro perdeu as eleições por pouco mais de 1%.
A perda é discutível, eu sei que aí nos comentários já está fervendo, porque ninguém acredita, eu sei, concordo, porém, vamos tentar aqui analisar com uma certa lógica. Ele está no lugar onde o colégio eleitoral faz divisa com um outro colégio eleitoral, que é a Bahia, reduto petista e que está sofrendo grandes baixas. Haja visto que nas últimas pesquisas começa a aparecer o desapontamento do eleitorado, a queda de popularidade de Lula exatamente nessas regiões. Então, Romeu Zema tem essa capacidade de ser um mobilizador estratégico, conhecido nacionalmente, um ótimo handicap nas últimas eleições, para que ele comporte essa vaga de vice. Então vamos pensar que se de repente, hipoteticamente, Romeu Zema fosse vice de Flávio Bolsonaro e Geraldo Alckmin continuasse sendo vice de Lula. Geraldo Alckmin deve ser o ponto onde o PT vai pensar, poxa, se a gente correr aí para esse tal de Eduardo Leite, a gente não conhece ele, já foi oposição, então vamos ficar lá com o Geraldo Alckmin para garantir o colégio eleitoral. Mas no colégio eleitoral nós temos agora um homem chamado Tarcísio de Freitas. Muito difícil Tarcísio de Freitas perder em São Paulo, risco dizer, ter um segundo turno. Acredito que será tudo resolvido no primeiro turno. Primeiro porque Tarcísio foi um excelente governador. Arrisco dizer que dos últimos governadores, o que melhor teve resultado disparado. Tarcísio de Freitas é um excelente gestor público, sim. Claro que teve um probleminha agora um tempo atrás com o pessoal do Centrão, que tentou forçar a barra colocando o nome dele lá nas pesquisas. Eu critiquei muito, tinha que criticar. Acho que isso era improvável, o Tarcísio largar toda a lealdade dele para submeter o nome dele à opinião pública sendo candidato a presidente da República. Então fez certo a sua escolha, parabéns Tarcísio, nota 10 para você. Então o Tarcísio deve se reeleger no primeiro turno. Então ficaríamos num combate na arena entre Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, hipoteticamente, e Lula, Biden da Silva e Picolé de Chuchu. Quer dizer, desculpa, Geraldo Alckmin. No confronto de dois, o colégio eleitoral paulista, tocado ali por Geraldo Alckmin, mas na retaguarda, tendo Tarcísio de Freitas resolvendo a fatura no primeiro turno, Geraldo Alckmin não teria valor algum. Nós teríamos, então, do outro lado, Romeu Zema, tomando conta daquela parte do Triângulo Mineiro que faz divisa com a Bahia. Teríamos uma diferença, sim, considerável. Mas mais do que isso, apesar de Flávio Bolsonaro ser a garantia da oposição, desse protagonismo, dessa polarização, Flávio Bolsonaro vem se mostrando um político cada vez mais ponderado, equilibrado, que aprendeu com os erros. E esse movimento de autocrítica é realmente um movimento assertivo. Geraldo Alckmin era um político que era oposição e era ponderado. Mas de uma hora para outra chegou lá e resolveu casar com Lula. E isso acabou com a biografia de Geraldo Alckmin. Ou seja, esse capital político que Geraldo Alckmin tinha para oferecer para Lula, de repente parou de existir. E Lula, nos últimos vídeos, vocês têm visto, ele está completamente alucinado, falando sem coisa, sem nexo, fala mal do Trump, fala mal de gente de casa, fala mal do eleitorado brasileiro, fala mal da internet, troca o nome, prestem atenção, troca o nome da atual pela afinada, isso é algo muito grave, e outras coisitas mais que eles escondem, nós sabemos que eles realmente têm a se preocupar. Veredito final, Romeu Zema e Geraldo Alckmin têm pesos consideráveis, mas para o resultado futuro das eleições de 2026, pesos totalmente distintos. Considere que Romeu Zema tem a máquina na mão, pode fazer o sucessor e mais, tem capacidade de controlar aquela área e reverter os votos que eram necessários para que Bolsonaro vencesse o Lula e Biden da Silva. Mas o que você acha?
Eu quero ler os comentários. Se você chegou até aqui, eu peço para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Assim, você me ajuda. Eu quero dizer para você que Deus continue abençoando você, a sua família, as pessoas que você ama. Que Deus salve e abençoe o nosso amado Brasil.